Olá turma, vamos a mais uma de nossas aulas e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de decisão de compra e essas etapas que coincidem com esses processos. O que é isso? Nós vamos estudar um pouquinho essa unidade, ela vai falar um pouco sobre os estímulos internos e externos que vão fazer que um indivíduo tenha uma decisão na hora de comprar. Então é muito importante que a gente entenda quais são os fatores e quais os processos que realmente podem influenciar um determinado comprador ou causar nesse comprador um estímulo que possa ser de influência pessoal, social, cultural e assim como a gente já estudou em outras avaliações, em outras aulas. Então, quando a gente consegue ter o reconhecimento de um determinado problema, a gente consegue entender que avaliação de alternativas que eu posso colocar para isso. Então, como que eu vou induzir a isso? A gente tem o nosso estímulo interno e o estímulo externo. Então, o interno, ele parte do princípio que eu tenho. Tá? E o externo é a princípio do que a gente consegue ver, enxergar. Então, a partir disso, a gente vai entrar aqui nesse infográfico que vai falar um pouquinho desse estágio. Esses estágios têm esse processo, tá? Na hora que qualquer indivíduo vai comprar. Primeiro, ele reconhece uma necessidade, ele vai buscar informação sobre essa necessidade ou desejo, né? O reconhecimento, né? Aqui é muito importante que aqui ele fala só de necessidade, mas a gente pode abordar isso como necessidade e desejo, tá? E ele vai buscar informação sobre esse ou informações sobre esse desejo ou necessidade. Ele vai avaliar as alternativas que ele tem para comprar essa necessidade ou esse desejo, tá? Ele compra, ele consome, ele vai avaliar isso depois do consumo e ele vai descartar. Por exemplo, aqui em cima a gente tem aqui essa questão do Joãozinho. Então, o Joãozinho ele vai colocar aqui sobre a questão da sua TV e a função, né, de uma reprodução da imagem, tá? Ele navega pelo AE para saber quais televisores têm a melhor tecnologia. Então ele vai comparar vários modelos em lojas virtuais, ver marca, reputação, prazo, preço, entrega e tudo. Então, depois que ele faz tudo isso, ele escolhe um determinado modelo de TV. O que vai atrair, entendeu? O que atraiu, navegar pela internet, por meio da TV e assim vai. Então, quando ele compra essa TV, ele começa a consumir, né? O que ele comprou, desfrutar de tudo isso. Aí ele chama um amigo para assistir uma final de campeonato e tudo. Então, o consumo disso, entendeu? E depois dessa avaliação, a TV dele pode ou não apresentar aqui um problema técnico, entendeu? Então, se ele apresenta um problema técnico, ele começa a ter uma avaliação. Se não apresenta, ele tem uma outra avaliação. Então ele vai descartar, que a gente fala, essas avaliações dizendo, né? A gente vê muito isso na internet, sobre essa questão de que essa TV presta, essa TV não presta, essa TV dá esse tipo de defeito, não dá isso, essa TV é boa nisso. Então, esse processo de compra faz com que motiva externamente outros compradores. Eu acredito que deva já ter acontecido com vocês, quando vocês querem comprar algum objeto, vocês vão na internet e ver o que essas pessoas estão falando sobre determinado produto ou serviço apresentado. Eu faço muito isso e acredito que vocês também fazem. Então, a partir dessas experiências, você começa a construir esse processo de compra. Depois disso, é muito importante a gente vir aqui, ó, nessas características, né, que é a decisão num processo de desejo e necessidade, que é esse reconhecimento. Então, como eu já falei lá, essa característica do comprador em reconhecer o pessoal, social, cultural, político, econômico, tecnológico, esses ambientes externos provocam em vários momentos essa minha decisão no processo de compra. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, desejo e necessidade. Então, você tem um reconhecimento de uma determinada situação, de um determinado problema.
que é um desejo de ter algo, a necessidade de ter algo, tá? A partir disso você vai buscar informação. Você tem a busca interna e você tem a busca externa. O que é a busca interna? Você fala assim, o que cabe no meu bolso? O que eu posso comprar? É a necessidade. Mas a busca externa faz com que você busque um desejo. Por exemplo, a gente tem vivido uma crise, né? No orçamentária, econômica. Então, o teu televisor parou, que nem lá do Joãozinho. Você começa a verificar o televisor e começa a ver assim, o que eu preciso? Eu preciso de uma TV de 49 polegadas, mas que tenha acesso à internet, que faça isso, a Smart TV, né, que a gente chama, ou não. O meu desejo é ter uma TV de 75 polegadas e colocar na parede isso e aquilo. Então, você começa a conflitar tudo isso. Aí você vai avaliar essas alternativas, buscando sempre essa amplitude da mídia social aqui, que são os estímulos dos 4Ps. Aí a gente busca produto, preço, prazo e promoção, né? Que a gente começa a entender um pouquinho sobre essas variáveis. A minha necessidade é essa, mas, poxa, determinada loja está me dando uma condição melhor de pagar. Em vez de 10 vezes, eu posso pagar o dobro de vezes, mas essa televisão, ela tem uma boa influência no mercado, uma boa reputação no mercado. Então, acho que vale a pena eu conseguir equilibrar isso. Então, a partir desse momento que eu consigo equilibrar essas minhas avaliações, eu busco, eu faço a decisão de compra e depois disso eu tenho um comportamento de pós-compra. E é isso que faz com que o processo de decisão na hora de compra, elas são influenciadas por vários fatores. Quantas das vezes você já mudou a tua forma de comprar porque um amigo falou assim, não compre isso não, compre essa determinada marca que é melhor. Então é muito importante que eu entenda sobre esse processo de decisão de compra e esse capítulo vai falar bastante sobre isso. Leia o capítulo que está sendo indicado no nosso livro, né? Que é o capítulo que é muito importante sobre... Tá aqui, ó, esse capítulo aqui, ó, o comportamento do consumidor, dentro dessas páginas, é bem importante que você leia. Lá você vai ter muito mais aberto sobre a questão da influência interna e externa, e depois vai trazer vários exemplos e vai fazer com que você tenha uma melhor condição e aprenda melhor. Lembrando sempre, busque essas informações, assistam esses vídeos que aqui estão dentro desse processo, porque quando você tiver essa compreensão, vai dar tudo muito certo e você vai começar a ser um bom entendedor desse assunto. Um grande abraço e até a próxima.